Olá, meus irmãos, que Deus abençoe vocês, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e o amor de Deus, que dura para sempre, seja com todos vocês, com toda a sua família, com seus amigos, em toda a tua vida. Que Deus abençoe grandemente você que nos assiste. Eu senti no coração de trazer uma palavra especial da parte do Senhor para cada um de vocês. Eu sempre tive uma visão em relação à Bíblia, em relação à palavra do Senhor. Não importa se a mensagem pregada não está sendo ouvida. Não importa se a mensagem pregada está sendo rejeitada ou aceita. Por que eu digo isso? Porque no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o Senhor diz por meio do seu profeta que assim como a chuva e a neve caem dos céus e não tornam mais para lá, ou seja, a chuva não volta para lá, nem a neve volta para lá. O Senhor diz, então também assim será a minha palavra. Ela não tornará para mim vazia. Então alguma coisa acontece. Não importa em que situação a palavra de Deus esteja sendo pregada. Alguma coisa acontece. Curas, libertação da mente, direcionamento, realinhamento. A Bíblia vai dizer que os discípulos de Jesus foram levar o Evangelho na cidade de Antioquia. E foi um fracasso. O texto diz, lá em Atos, no capítulo 13, verso 52, que a perseguição foi grande. Mas no verso 52 está escrito assim: e os discípulos estavam alegres e estavam cheios do Espírito Santo. Irmãos, o resultado era negativo. Aos olhos humanos, a mensagem pregada ali foi rejeitada pelo povo daquela cidade. E ainda assim eles voltaram alegres. Por quê? Porque o grande segredo, quando Jesus fala, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ele não orienta os seus discípulos a convencerem as pessoas. Você não vai ver Jesus dizendo, vão e convençam as pessoas de que eu sou o Messias. Jesus não dá essa orientação para ninguém. Porque o homem não precisa convencer aquele que prega o Evangelho. E quando eu falo pregar o Evangelho, eu não me refiro a pastores apenas. Porque para Deus, ministro não é só aquele que tem um título eclesiástico. Ministro de Deus, como está escrito em Salmo 104:4, faz dos seus anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Esses ministros não tem nada a ver com título. Ministro para Deus é aquele que recebeu o Evangelho de coração aberto, ouviu as palavras do reino, se converteu e agora ele repassa as mesmas palavras que mudaram a vida dele, agora ele repassa para o máximo de pessoas que ele pode. Esse é o ministro. Charles Spurgeon vai dizer que todo cristão ou é um ministro, ou é o missionário, ou é o mercenário. Todo cristão ou é um missionário ou um mercenário. Ele está errado? Não, ele está certíssimo. E por que ele está certíssimo? Porque é impossível, irmãos, você mudar de vida, você receber o dom da salvação, receber o Espírito Santo na sua vida e você simplesmente não falar, não repassar as boas novas do Evangelho para as demais pessoas. Uma das maiores características da presença do Espírito Santo numa pessoa, uma das maiores características de que Jesus vive numa pessoa, é que aquela pessoa
ela não tem outra coisa em seus lábios além de Cristo. Porque ela não vê mais vida fora de Cristo. Tudo para ela gira em torno de Cristo. Se é na vida econômica, Deus é o centro da vida dela. Se é na família, Deus é o centro. Se é na vida espiritual, Deus é o centro. Se é na vida conjugal, Deus é o centro. Porque Jesus, quando entra na vida de alguém, ele entra para gerenciar, para trazer vida àquele ambiente. Mesmo que o ambiente esteja desalinhado, desajustado, bagunçado, por causa de sentimentos do passado, por causa de situações que aquela pessoa viveu, mas o Espírito Santo é mestre. Ele é mestre em organizar casas desorganizadas. Só depende do ser humano deixar ele entrar. Por isso que Jesus vai dizer, lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém me deixar entrar, então eu entrarei, cearei com ele e ali farei morada. E eu oro a Jesus para que nesse momento pessoas sejam curadas por meio dessa live. Para que pessoas, aquele que assistir essa live, em nome de Jesus, recebam a resposta de Deus. Eu oro ao Senhor. É o intuito, é o desejo do meu coração. E eu sei que o meu Senhor está com os seus ouvidos abertos a esse simples servo. Toda pessoa, e eu estou profetizando, que assistir essa live vai ser abençoada em tudo. Se ela precisa de uma resposta, Deus vai dar essa resposta para ela. Além, claro, do direcionamento espiritual dado aqui. Deus dará respostas para esta pessoa em outras áreas da vida dela. Eu quero compartilhar uma coisa com você que o Senhor colocou no meu coração. Uma das mensagens que mais me toca na Bíblia, que é João 14,15. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Tá bom? Você que está chegando agora. Qual é a mensagem, servo do Senhor? A mensagem, bom, o desenrolar é do Espírito Santo, é Ele quem vai dando o direcionamento. Eu, Elias, estava meditando sobre algo e eu quero compartilhar com você. Tá certo? Em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 15. O que Jesus diz? Jesus promete o Espírito Santo. Jesus promete o Espírito Santo. Outro dia, eu estava falando com uma pessoa e também falei no culto que fizemos aqui da nossa igreja. Eu estava falando sobre aquela passagem em que João Batista, quando ele estava pregando sobre o reino de Deus e batizando para o reino de Deus muitas pessoas, ele disse: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ali eu estava refletindo, paz do Senhor, tia Dora, Deus abençoe a senhora, paz do Senhor Sérgio, Deus abençoe meu irmão. Eu estava analisando João dizendo: aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, Jesus autoriza o batismo no Espírito Santo. Irmãos, Jesus ele promete o Espírito Santo porque nenhuma obra pode ser feita sem o Espírito Santo. Não existe. Por mais que alguém se esforce em fazer qualquer coisa para Deus, antes de tudo ela precisa nascer de novo. E isso está explícito na história do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus. Jesus não faz nada sem o Espírito Santo. Ele inicia o ministério dele ali, aos 30 anos de idade, e aos 30 anos de idade ele é batizado por João Batista, ali nas águas do Jordão,
E quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele. Mas ele ainda não opera nenhum milagre. Quando o Espírito Santo ele vem sobre Jesus, o primeiro lugar que o Espírito leva ele, após o selo, é o deserto. Observe, Mateus capítulo 4. Jesus sai dali e é levado, e o texto está escrito desse jeito. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então Jesus ele recebe ali uma preparação para o que ele veio fazer, digamos assim, na terra, espiritualmente falando. Ele viveu ali até seus 30 anos como um ser humano comum, apesar da sua sabedoria não ser comum. Foi vista no templo com 12 anos de idade. Jesus, com apenas 12 anos de idade, ele deu uma aula a todos os anciões do templo, recitando ali as leis de Deus, os mandamentos de Deus, recitando os textos ali dos livros mosaicos. E eles ficaram espantados com a sabedoria dele. Era notória a sabedoria de Deus sobre Jesus. Mas não esqueça que Jesus ele veio como homem. Ele passa por todos os processos. Então, aos 30 anos, somente aos 30 anos, Jesus então começa o ministério ali realmente de Messias, né? De Machia, de Salvador, de Remidor, de Redentor de Israel. Então, ele passa pelo batismo nas águas, ele passa pelo batismo no Espírito Santo, é levado ao deserto, e quando ele sai do deserto, então ele começa a anunciar com ousadia, com autoridade, ali o reino de Deus, e fazendo muitos milagres. Milagres estes que João vai dizer lá no último capítulo do seu livro, que nem todos os livros da terra caberiam para se registrar ali, escrever os milagres que Jesus fez. É interessante, o ministério de Jesus, dos 30 anos, né, aos 33 anos e pouco ali, observe, foi um ministério muito enérgico, né, muito movimentado. Jesus não parava, Jesus pregava o reino de Deus a todo instante, de vila em vila, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele pregava o evangelho, ele curava, libertava as pessoas dos demônios, curava os leprosos, dava vista aos cegos, devolvia ali a audição para os surdos, ressuscitava os mortos e, acima de tudo, ele anunciava o plano do seu Pai. Por que ele veio? Você vai ver em vários sermões de Jesus ali, as multidões, Jesus falando explicitamente: eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem me vê, vê o meu Pai. Quem me aceita, aceita aquele que me enviou. Mas aquele que me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Então Jesus ele deixa claro a sua missão. Bom, mas no capítulo 14, no verso 15 do Evangelho de João, Jesus promete o Consolador. É o maior presente, digamos assim. Né? Ainda é muito pouco essa nomenclatura de atribuir ao Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo é apenas um presente. Não, ele é muito mais do que isso. O Espírito Santo é o responsável por fazer você conhecer a Deus. Irmãos, conhecer a Deus não é brincadeira, não. Muitas pessoas têm um conhecimento superficial de Deus, acham que conhecem a Deus. E por que acham que conhecem a Deus? Porque simplesmente já estão no Evangelho há alguns anos. Conhecem todos os hinos, conhecem hinos da harpa, conhecem os hinos atuais, é uma pessoa boa, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que quando tem oportunidade de falar de Jesus, fala, mas isso não significa que você realmente conheça a Cristo. Cristo não é apenas
um sentimento, não é uma presença que você apenas se sente em algum momento ali do culto e você fica feliz e então você acha que conhece a Cristo. Não, Cristo, ele é uma pessoa, ele é o Salvador, ele já esteve aqui nesse mundo como homem. Ele é real e ele quer fazer parte da sua vida. Porém, muitos, por não se entregarem a ele, por não se submeterem a ele da forma como Jesus quer, ainda relutam em alguns aspectos da sua vida, apesar de seguirem a Cristo, então não conhecem a Cristo profundamente. E nós temos essa mania de que quando passamos por uma prova, quando passamos por um momento difícil, é justamente aí que nós devemos nos alegrar. Na teoria, eu sei que parece fácil falar. Na prática é diferente. Na prática você chora, você sente o peso do deserto, você fica triste. Eu não estou dizendo que esses sentimentos não vêm sobre uma pessoa que tem o Espírito Santo. Não, vem sim. Quem tem o Espírito Santo em sua vida também fica triste. Quem tem o Espírito Santo em sua vida também pensa em desistir. Quem tem o Espírito Santo em sua vida também passa por dias de trevas. Jesus não fala sobre o dia mau? Jesus fala sobre o dia mau. Então, irmãos, o problema não são os dias maus. O problema é a nossa reação nos dias maus. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele promete o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o responsável por ensinar o homem, ao homem, sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Jesus. Sabe, o amadurecimento espiritual, ele só é gerado nos desertos. Não adianta, você pode conhecer Deus na teoria, você pode conhecer tudo sobre Deus na teoria, mas você só vai aprender quem é Cristo, você só vai conhecer de fato quem é Cristo, saber de fato quem é Ele, nos desertos. E não é só um deserto que nós enfrentamos. A vida, ela é cheia de desertos. E esses desertos, a cada deserto que nós passamos, algo é acrescentado e algo é tirado. E a gente vai mudando, porque a dor nos transforma. A dor, ela não negocia com os nossos achismos. A dor, ela não quer saber se você aceita ela ou não. Ela chega, ela faz morada e ela não pede permissão para ninguém. Entende isso? Mas a dor, a própria dor, é um instrumento do próprio Deus. Eu poderia usar vários argumentos aqui. Foi na dor que Sansão concluiu a missão dele. Porque ele se desviou da missão que Deus tinha dado a ele. Entende isso? Foi na dor que Abraão foi aprovado por Deus. Olha que interessante. Foi na dor, o maior exemplo de todos, que Cristo, ele realizou ali o plano divino, através da dor. Então, irmãos, Deus vai permitir sim momentos difíceis. Os momentos difíceis da vida vão revelar para você com quem você deve andar, quem realmente te ama. Está vendo como é importante os desertos? Como você vai saber que aqueles que hoje andam com você, de fato, estão ali do seu lado porque amam você, porque gostam da amizade que tem com você? Não tem nenhum interesse a não ser uma amizade pura. Como você vai saber se o deserto não revelar isso? Entende? Porque infelizmente é assim. Quando você está bem, você está cercado de pessoas. Mas em alguns casos, ou na maioria dos casos, a pessoa que está mal, o próprio Salomão vai dizer, né, que o rico está cercado de amigos, mas o pobre, até o seu vizinho o odeia. Está na Bíblia, irmãos.
Infelizmente, esse é o julgamento do mundo. As pessoas hoje, exemplo, se você não tem nada, eu digo nada financeiramente falando, as pessoas vão enxergar os teus defeitos como defeitos. Como assim? Elas vão criticar você por esses defeitos que você tem. Mas se você tem uma certa condição financeira, mesmo com esses defeitos, esses mesmos defeitos, ao invés de serem, digamos assim, lançados sobre você, as pessoas vão te julgar por causa deles, esses mesmos defeitos passam a ser virtudes para aqueles que te cercam, até te copiam. Por que isso? Porque eles não estão enxergando mais como defeitos. Para eles o que importa é, ele tem esse defeito e está funcionando para ele, porque olha a vida dele, ele é vencedor, olha onde o cara chegou. O mundo vai te julgar sempre pela capa. O mundo, ele vai analisar, ele vai escanear você pelo que você tem. Então, se você espera alguma compensação, compreensão, piedade, misericórdia do mundo, eu tenho uma notícia para você: você vai se frustrar. Porque o mundo não tem piedade. O mundo, observe, irmãos, basta você ligar a televisão. Está vendo um artista que está na moda aí hoje, né? Na moda não, que está no auge aí hoje. Todo mundo clama o nome dele, todo mundo fala, ele está na boca de todo mundo. Esse cara, ele é bom demais, a música dele é muito boa e tal, e é isso e aquilo. Amanhã depois o cara se envolve em um escândalo. Qualquer coisa que manche ali o nome dele, a moral dele, a família dele, as mesmas pessoas que o aplaudiam são as mesmas pessoas que vão crucificá-lo e não vão pensar duas vezes. Então, é isso que acontece. O mesmo povo que recebeu Jesus entrando em Jerusalém com ramos, lançavam os seus ramos e gritavam: Hosana ao filho de Davi. Foi o mesmo povo que, ouvindo o sinédrio, diante de Pôncio Pilatos, disse: crucifica-o. O mesmo povo que gritou Hosana ao filho de Davi também gritou: crucifica-o. Então, irmãos, primeira lição, e muita gente parece que ainda não aprendeu essa lição, porque vira e mexe, ainda se frustra, fica triste, porque ninguém me aprova, porque ninguém me reconhece, porque ninguém... Eu, graças a Deus, irmãos, um dia eu fui assim. Eu esperava o reconhecimento dos homens e eu sofria muito. Hoje em dia, o reconhecimento que eu busco é o de Deus. Porque Deus, ele sonda o coração. Deus não é injusto. Irmãos, Deus não é como o homem. O homem disfarça muito bem. O homem disfarça ser uma coisa que ele não é. Entende? Ele mostra uma educação que ele não tem. Mas a Deus ninguém engana. Porque Deus sonda os corações. Então, Jesus promete o Consolador. Por quê? Porque nessa altura aqui, inclusive é no mesmo, há dois capítulos à frente, no capítulo 16, Jesus, primeiro no capítulo 14, verso 15, ele promete o Espírito Santo. E no capítulo 16, verso de número 5, continuidade ali, do verso 4, ele explica o trabalho do Espírito Santo. Então, muitas pessoas, por não terem essa visão sobre a pessoa do Espírito Santo, que é o segredo, acabam vivendo hoje dias de agonia, de tristeza. A pior coisa que tem, irmãos, é uma pessoa estar no mundo sem saber o porquê que ela veio ao mundo. É a pior coisa que existe. 3 coisas que todo ser humano precisa saber. 3 coisas. Não importa como está a vida dele. Essas 3 coisas é a base para ele ficar firme, para ele ter uma vida espiritual sólida, sempre confiando em Deus. Qual é? 3 coisas. A primeira,
ele precisa conhecer a Deus. Essa é a primeira coisa. Se o ser humano não conhece a Deus, essas outras duas que eu vou falar será sempre uma incógnita para ele. Ele não vai entender essas outras duas. Então o primeiro passo é conhecer a Deus. E Jesus explica que é preciso que o homem venha nascer de novo para que ele possa ver, ele fala dessa forma, ver o reino de Deus. E depois ele falando com Nicodemos, ele diz para que ele possa entrar no reino de Deus. Bom, o reino de Deus, eu não falo, a primeira fala de Jesus, quando ele fala sobre ver o reino de Deus, ele está falando sobre o representante do reino, a pessoa do Espírito Santo. E quando ele fala sobre entrar no reino, ele está falando agora do reino monarquia, ou seja, da cidade prometida aos servos de Deus. Tá? Então preste atenção. Quem é o representante do reino de Deus? É o Espírito. Quem mais pode ensinar sobre Deus? Aquele que habita dentro de Deus. Está no texto? Tá? 1 Coríntios, na altura do capítulo 2, Paulo vai dizer que quem conhece mais o homem do que o Espírito que habita no homem? Assim é o Espírito Santo, que sonda até mesmo os planos mais profundos de Deus. A única maneira do homem conhecer a Deus é por meio do Espírito que habita em Deus, que passa a habitar também no homem. Tá certo? Então, olha que interessante. Primeira coisa que você tem que saber para você ser feliz nesse mundo, para você se achar, você precisa conhecer a Deus. Segunda coisa que você precisa saber, se a primeira é existente, é uma realidade em sua vida, se você conhece a Deus, porque o Espírito Santo veio sobre ti, então você passa a conhecer, pelo trabalhar dele, você passa a conhecer a si próprio, as suas limitações. Isso aqui é um trabalho pessoal do Espírito Santo. Ele vai lapidar você e você vai conhecer a si próprio. E nesse processo aqui, ó, do meio, tem desertos, tem lutas, tem perdas, muitas coisas acontecem nesse processo aqui do meio. Porque você agora conhece a Deus por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora fará você a conhecer a si mesmo. É todo um trabalho de Deus sobre você. E se você conhece a Deus, você também conhecerá as suas próprias limitações. Você saberá quem é você. Eu poderia falar tantas coisas nessa opção aqui, mas para não alongar a live, vamos para a terceira coisa que todo ser humano precisa saber. Primeiro, ele conhece a Deus. Segundo, ele conhece a si mesmo. E terceiro, se ele conhece a Deus e conhece a si mesmo, ele sabe qual é a sua missão. Ele sabe qual é a sua chamada. E Deus o ajuda nesse processo. Se ele ainda não sabe, logo saberá. Por quê? Porque o mais importante ele tem. Ele conhece a Deus e vem conhecendo a si próprio. Esse terceiro aqui depende muito desses dois primeiros processos. Entendeu? Por quê? Porque se eu conheço a Deus e hoje eu me conheço, depois de tantos erros, depois de tantas quedas, depois de errar tanto em minha vida, vem a experiência. Tá? Vem a experiência. Então não fique se martirizando porque você errou muito, porque você cometeu tantos erros. Irmão, esqueça o passado. Passado é apenas uma referência. Passado não é residência. Tá? Você aprendeu com o passado. Aliás, se você não tivesse errado tanto, se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não teria a visão que você tem hoje sobre Deus, sobre a importância de andar com Deus. Algumas pessoas que estão me assistindo já provaram o gosto amargo de uma vida espiritualmente falando falida. Já provaram. Os resultados são dolorosos.
é perdas, a vida é um inferno, não tem paz, tudo dá errado, nada progride. Por quê? Porque um dia ela andou conforme a sua vontade, então ela experimentou uma vida, resultados de uma vida espiritual falida. Mas isso não é motivo para hoje você estar triste. Sempre você fica se lamentando. Ah, se eu pudesse eu voltava no passado e eu mudaria muitas coisas. Não, você não tem que mudar nada. Tudo o que aconteceu cooperou para você ter hoje a mente, a visão, a maturidade que você tem. E as coisas que estão para acontecer continuam cooperando para a sua maturidade espiritual, para o desenvolvimento da sua vida espiritual. Tudo que você tem que fazer é deixar Deus guiar você e não fazer mais as coisas do seu jeito. Então Jesus ele promete o Consolador, por quê? Porque os discípulos andaram com ele ali 3 anos e pouco, aprenderam muitas coisas, mas não conheciam ainda Jesus. Andaram com Jesus, mas não conheciam Jesus. Por quê? Porque as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tudo em Jesus, para eles era externo. Então Jesus, ele promete o Espírito Santo para que eles viessem renascer em espírito e viessem conhecer aquele com quem eles estavam andando. Entende, irmãos? Você pode estar andando com Jesus hoje, sem conhecê-lo. Mas isso é possível? É possível. Vamos lá. Os discípulos estavam no barco, eu sempre dou esse exemplo, porque é o melhor que eu acho. Estavam no barco, veio uma tempestade, Jesus estava dormindo, e eles fizeram o quê? Qual foi a reação deles? Eles acordaram Jesus. Jesus, acorda aí. Jesus acorda e eles dizem o quê? O Senhor não se importa que pereçamos? Olha só, o Senhor não se importa não? A gente está prestes a morrer e o Senhor está aí dormindo? Jesus se levanta, olha para eles e diz: por que vocês são tímidos na fé de vocês? Eu vou traduzir o que Jesus estava dizendo. Por que vocês querem que eu faça aquilo que vocês podem fazer? Por que vocês não ordenam ao mar e ao vento para que cessem? Mas por que eles não enxergavam essa autoridade? Porque o único que pode fazer o homem enxergar a si mesmo, a segunda opção que eu falei, conhecer a si mesmo, conhecer os dons de Deus, conhecer as limitações pessoais, você entende? É o Espírito Santo. Então, se ele não tem o primeiro item, ou seja, se ele não conhece a Deus, ele também não saberá, não terá conhecimento dos dons, não terá conhecimento do seu chamado. É preciso nascer de novo. Tá certo? Então eles disseram: não te importas que pereçamos? Jesus então levanta, repreende o mar e o vento, e tudo fez bonança. Eles, no fundo do barco, cochicharam ali o quê? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Não sabiam quem era Jesus. Andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. E eu vou falar uma coisa para você, a coisa mais extraordinária que existe, aleluia, é conhecer a Deus, irmãos. Só em falar eu estou sentindo a presença de Deus. É a coisa mais extraordinária que existe. Quando você conhece a Deus, você não tem mais medo. Você tem percepção. Você tem percepção de que o problema está ali. Mas você sabe. Você que é mãe, você que já teve filhos, ou está grávida, você mulher que já é mãe, você não teve essa experiência de sentir o seu filho, a sua filha, enquanto estava na sua barriga? Como é que foi? Você sentia a vida no seu ventre, não é isso?
E eu não sei porque eu sou homem, mas as mulheres, né? Eu já ouvi várias mulheres grávidas. Inclusive uma ovelha da nossa igreja está grávida. E ela falou isso outro dia, que é uma sensação muito boa. Mas só quem sabe é a mãe. É ela. Por quê? Porque o filho está dentro dela. O pai nunca vai saber o que é isso. O pai olha para a mãe e vê a mãe tendo todas aquelas sensações. Mas ele não pode falar sobre aquilo, porque ele não pode. Ele é homem, ele nunca vai sentir aquilo. Então esse homem, esse marido, é representado por aquele cristão que ainda não nasceu de Deus. Ele não vai entender. Muitas coisas para ele vai ser loucura. Profecia vai ser loucura. Porque a profecia de Deus nunca se encaixa com a nossa realidade. Então para ele é loucura. Por quê? Porque ele não sabe o que é ter o Espírito Santo se movendo dentro dele. Sabe aquele sentimento que você sente? Aquela coisa de... para você que já foi selado com o Espírito Santo, sabe o que eu estou dizendo? Você está passando por uma tormenta, um momento difícil, mas você pensa assim: eu jamais serei destruído, porque Cristo vive em mim. Não tem como me destruir, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Irmãos, isso é sensacional. E eu quero falar sobre isso aqui, lendo exatamente o que Jesus disse para eles. Olha só o que Jesus disse para eles. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Irmãos, que coisa linda isso. O Espírito Santo, quando ele entra em alguém, se esse alguém permanecer ouvindo a voz dele, obedecendo ao Senhor, amando a Jesus, ele vai permanecer com essa pessoa para sempre, mesmo depois da sua promoção. Promoção? Do que o senhor está falando? É porque crente não morre, né? Crente é promovido. Então, quando ele é promovido à glória, não se preocupe, o Espírito Santo também estará com ele na eternidade. Você é selado com o Espírito de Deus para sempre. Que coisa gloriosa, irmãos. Então, Jesus está dizendo aqui, o mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Jesus está dizendo que o mundo não pode ver o Espírito Santo e nem pode também o conhecer. Quando Jesus fala mundo, ele não está falando de globo terrestre. Ele está falando de quem? Das pessoas que ainda são guiadas pelo mundo, são servas deste mundo, da sua natureza humana, que andam fazendo o que querem, do jeito que querem e que não se submetem a Deus. Jesus está dizendo que o Espírito Santo, essas pessoas não podem nem ver e nem terem um encontro com o Espírito Santo. Aí ele diz aqui, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e me revelarei a ela. Lhe mostrarei quem eu sou. Olha que coisa gloriosa. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. E o meu Pai, olha, gente, presta atenção, que coisa linda isso. E o meu Pai e eu viremos a viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem.
E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto estou com vocês. Agora, olha o segredo. A mensagem todinha se resume no verso 26 agora. Olha o que Jesus diz. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Que coisa gloriosa. E fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. O Espírito Santo, ele ensina, ele te lembra, né, dos ensinamentos de Cristo, ele não deixa você esquecer. Ele estará sempre ali, animando você, orientando você, lhe dando discernimento. O Espírito Santo, a sua voz dentro do homem é clara, é audível. É audível. Você consegue ouvir o Espírito Santo. Quando eu falo audível, o Espírito Santo, ele fala em nosso intelecto, ele fala ao nosso espírito. A sua voz ecoa dentro de nós e ele fala para você, ó, isso aí não está certo. Você ouve. Alguns vão dizer, mas isso é a voz da minha consciência. Que nada. É o próprio Espírito de Deus. Está errado o que você fez. Você não falou, não deveria ter dito isso, não deveria ter feito isso. O Espírito Santo, ele te ama. E Jesus deixou essa responsabilidade para ele. Assim como o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus em toda a sua vida aqui na terra, até ele completar a missão dele, ele também vai conduzir cada filho de Deus que está nesse mundo a completar a sua missão aqui na terra. Então ele nos auxilia nessa caminhada até o reino de Deus. É impossível você achar o caminho do reino sem a presença do Espírito Santo. É impossível. O único que sabe, né, o caminho, o único que sabe exatamente a rota para o reino de Deus é o Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não conhece o Pai, ela não conhece o Filho e nem muito menos para onde ela deve ir. Aí eu quero ler para você, encerrando, o que Paulo vai dizer à igreja de Corinto ali. 1 Coríntios 2, verso 6. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para nossa glória. Esse texto aqui confere com o de Provérbios 8, 22. A primeira coisa que Deus cria não é céus e terra. Antes de todas as suas obras, Deus criou a sabedoria. Verso 8. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Mas foi a nós que Deus, atenção, pega essa aí, mas foi a nós, eu e você e aqueles que creem em Cristo, que Deus, por meio, tem uma forma de Deus fazer as coisas, e no texto está bem explícito. Deus, por meio do seu Espírito, ok? Revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo. Tudo. Até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus.
Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Vou repetir essa última parte aqui. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas foi o Espírito mandado por Deus. Para que Deus mandou esse Espírito, o Espírito Santo? Para que possamos entender. Ok? Entender o quê? Tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos as palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais. Aqui que está a coisa, né? Porque, ensinamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque estas lhe são loucura. Né? Porque, mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Lembra do que eu falei? Das 3 coisas? Está aqui, no texto. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato não pode entendê-los. Tá? Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas. Olha que forte. Porém, ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Irmãos, por que nós pensamos como Cristo pensa? Porque agora o Espírito que habita em Cristo também habita em nós. É sensacional isso. Toda a vida cristã se resume a isso. Existem pessoas que um dia foram seladas com o Espírito Santo porque se entregaram, se arrependeram dos seus pecados, decidiram, não, eu a partir de hoje só vou fazer a vontade de Deus, e viveram esse amor intensamente. O Espírito veio sobre elas e elas sentiram uma paz gloriosa, queriam falar de Jesus. Não é assim? Né? Quem já passou por isso sabe, no momento do batismo, qual é a primeira sensação que você sente? Você quer falar de Jesus para o mundo inteiro. Você quer compartilhar aquela verdade para todo mundo. Você fica sufocado. Parece que as palavras de Deus querem sair de você de uma forma explosiva. Por quê? Porque agora o Espírito Santo ele está dentro de você. Mas ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são 2 coisas totalmente diferentes. Há pessoas que foram seladas. Um dia viveram uma vida de plena unção, mas hoje já não vivem mais assim. E a culpa não é do Espírito Santo, a culpa é nossa. Porque já não oramos mais, já não temos mais tempo para Deus. Né? Aí só, ao invés de apresentar a Deus aquela sede pelo seu Espírito, a gente só apresenta desculpas, somos ingratos, reclamamos. Né? Já não temos mais esse amor, já não temos mais esse primeiro amor. Aí a vida espiritual começa a esfriar, a pessoa vai na igreja, né? Vê outras pessoas buscando a Deus, derramando lágrimas, ela não fala nada, mas ela percebe aquilo e ela se sente mal. Ela se sente mal. Às vezes ela vai numa igreja e ela vê o fogo descendo, mas ela mesma não está sentindo nada.
Isso pode mudar? Pode. Só depende de você. Ainda mais nesses dias, nos últimos dias que antecede a volta de Jesus, o Espírito está sendo derramado. Lembra da promessa de Joel, do livro de Joel, do profeta Joel? Que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É os nossos dias. O Espírito Santo está sendo derramado. Derramado sobre quem? Sobre aqueles que estão hoje buscando a Ele de todo o coração. Eu vou te dar a receita. Quem está me assistindo agora e diz assim, olha, Bispo Elias, eu gostaria muito de ser batizado no Espírito Santo, de verdade. Eu vou te dar uma receita. Entenda uma coisa, separe uma coisa. Você tem uma vida cotidiana. Você tem que trabalhar, cuidar da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento, dos seus filhos, né? Você vai em busca dos seus sonhos, você tem essa vida. Porém, você não pode ser guiada por ela. Você precisa ser guiada pela natureza divina. Ou seja, quando você prioriza, apesar das necessidades cotidianas que há na sua vida, você, quando busca a Deus, você diz para Ele, você abre o coração para Ele dizendo, Senhor, nada mais me importa. Eu quero te conhecer. Eu quero provar do seu Espírito. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero andar cheia da presença, cheio do poder do Senhor para pregar o seu Evangelho, para anunciar as boas novas, para fazer a sua vontade. Porque quem está cheio do Espírito Santo, independente do que ela faz na vida, de onde ela trabalha, do meio que ela vive, ela vai fazer a diferença. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, olha, o Espírito de Deus está dentro dela. Jesus está dizendo que também habita dentro dela e o Deus Pai também habita dentro dela. A Trindade está dentro dela. Então, aonde ela vai, o ambiente muda. Se há demônios ali, ele bate em retirada. Os homens não conseguem olhar para você e ver o Espírito Santo, não. No máximo, né? Quem também tem o Espírito vai olhar para você e vai discernir o quê? Vai ver a luz de Deus sobre você, né? Vai ver os frutos divinos sobre você. Mas Satanás não. Satanás, ele vê diretamente a pessoa do Espírito Santo agindo no homem. Porque ele é Espírito. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você chega num ambiente onde tem legiões de demônios trabalhando, fazendo confusão, o mal, naquele ambiente ali, com a sua chegada, fogo de Deus invade o local. Você não vê, mas está acontecendo, porque você é uma labareda de fogo. Ah, mas isso que o senhor está falando tem base bíblica? Claro que tem, já citei aqui, Salmo 104:4, faz dos seus anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo. É um fogo espiritual, o homem não consegue ver. Aí tudo começa a frutificar. Deus abençoa você no seu trabalho, Deus abençoa a sua família, Deus protege a sua família. Tem planos que Satanás, né, fez no inferno junto com os seus príncipes demoníacos ali contra a tua vida, que você nem sabe, e Deus foi lá e destruiu. Por quê? Porque você tem o selo dele, o Espírito dele habita em você, você está protegido. E você acaba também, porque a presença do Espírito Santo na sua vida não muda apenas a sua vida, mas muda tudo, muda o ambiente, muda a sua família, até as pessoas que estão perto de você, que nem conhecem a Deus, são também abençoadas por causa da fonte que emana dentro de você. Então, queridos irmãos, o maior presente é uma vida cheia do Espírito Santo. E é isso que as pessoas não entendem. Então elas ficam perdendo o tempo delas, sempre fazendo as mesmas orações. Orações como, Senhor, me abençoe financeiramente. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu preciso disso. Ah, Senhor, a conta chegou. Ah, Deus, preciso de uma providência. Senhor, eu quero ser curado. Senhor, eu quero ser isso. Quando ela deveria simplesmente invocar o poder do Espírito Santo. Porque quando o poder é liberado, todo o resto vem atrás. Todo, até o que você não imagina de bom, vem atrás. Porque os sinais seguem aqueles que creem.
Ou seja, aqueles que estão cheios, aqueles que estão guiados pelo Espírito Santo, que foram selados pelo Espírito de Deus. As bênçãos de Deus são atraídas pelo fogo que há de Deus em você. É por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, a vida dela é uma vida geradora, provocadora de milagres. Provocadora de milagres. O sobrenatural acontece. Ninguém consegue explicar o que acontece na vida daquela pessoa. Como pode? Eu estou nessa empresa há 20 anos, nunca recebi aumento de salário. Essa menina chegou agora, já foi promovida. O Espírito Santo faz a diferença na hora. Por quê? Porque o Espírito Santo não está debaixo do sistema humano. Ele faz o impossível acontecer. Mas você não deve buscar o Espírito Santo por causa disso. Você deve buscar o Espírito Santo por quê? Porque ele é a tua entrada para o reino de Deus. É a base para uma vida guiada, né, até o reino de Deus. Quem vai te guiar até o reino de Deus? Quem vai revelar Jesus, a pessoa do Filho e a pessoa do Pai para você? É o Espírito Santo. Mas Jesus não é injusto. Por isso ele diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, se a igreja entendesse isso. Irmão, a unção faz a diferença. Tem gente mendigando por aí, mendigando bênçãos. E pede oração a um, pede oração a outro, pede oração a um, ela pede oração aos 100 pastores, aos irmãos da igreja, quando na verdade ela só deveria pedir uma coisa para Deus: a presença dele. Por isso, Jesus disse para Marta: Marta, Marta. Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Maria correu e sentou aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus. Enquanto Marta ficou preocupada, nervosa, veio até Jesus e disse: Mestre, o senhor não se importa que eu faça o trabalho pesado da casa enquanto a minha irmã fica aí sentada? Mande que ela venha me ajudar. Jesus respondeu para Marta: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, quando na verdade você só precisaria se preocupar com uma. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. E isso ninguém tira mais dela. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ela escolheu estar aos meus pés, me adorando, ouvindo as minhas palavras. Ela está priorizando o reino, enquanto você está preocupada com um monte de coisas, quando na verdade a sua preocupação deveria ser apenas uma. Jesus nos ensina, nessa passagem de Lucas 10, que a única coisa que nós precisamos nos preocupar é em ser cheio do Espírito Santo, em ter o reino dele dentro de nós, a presença dele dentro de nós. Por quê? Porque a fonte de todas as bênçãos, de onde vêm as bênçãos? Não é do reino dele? Não é de lá que Deus autoriza as bênçãos virem sobre você? E se você traz o reino para dentro de você? O que é ter o reino dentro de você? Aleluia! O que é ter o reino dentro de você? É ter tudo. Tudo. Tudo que você imagina e o que você não imagina. Quando você tem essa unção sobre você, 3 coisas vão acontecer. E aqui eu finalizo a live. Olha só o que uma vida cheia do Espírito Santo irá provocar em você. Quer saber? Uma vida cheia do Espírito Santo fará com que você seja o que você nunca imaginou ser. Guardou aí? Uma vida cheia... Não estou falando de uma vida que foi de alguém que foi batizado com o Espírito Santo apenas. Estou falando de uma vida cheia do Espírito Santo, da presença de Deus. Alguém que busca, que prioriza o reino. Então, essa unção que virá levará você a ser o que você nunca foi. Você terá o que nunca teve. E você chegará onde você nunca imaginou chegar. Porque esses 3 níveis só podem ser alcançados pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, você não tem noção dos níveis que um cristão pode alcançar de intimidade com Deus. Tem gente que é tão amada por Deus, tão amada. Ah, mas todo mundo é amado. Sim, Deus ama todos.
Deus ama a todos, mas Deus não confia em todos. Ok? Mas há níveis de intimidade com Deus que você alcança. E é uma coisa assim tão poderosa que se tocar no seu nome, tem retaliação do céu. Não é brincadeira o que eu estou dizendo, não. Não é brincadeira, não. Isso acontece, irmãos. Você vai ver homens na Bíblia que foram perseguidos, mas tudo aquilo tinha que acontecer. Era o ministério deles. Mas veja, quando Corá, Datã e Abirão falaram de Moisés, falaram mal de Moisés, né, se levantaram contra a autoridade de Moisés, Deus ficou irado com eles. Aí Moisés disse assim: manda chamar Corá, Datã e Abirão, chame eles, eu quero conversar. Que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Chama eles. Moisés era muito manso, então ele chama eles, eu quero conversar com eles, tal. Aí foram chamar e eles disseram: não temos nada que conversar com Moisés. Avise lá para ele que nós não nos submetemos mais a ele, que nós também ouvimos a Deus. Ok. Chegaram para Moisés e falaram isso. Moisés disse: tá bom. Então vamos fazer o seguinte: se Deus me escolheu, se Deus não me escolheu, esses homens vão ter morte natural. Vão morrer de velhice, de forma natural, né? Se Deus não me escolheu. Mas se Deus me escolheu, vai acontecer uma coisa inaudita com eles. O que é inaudito? Uma coisa que não acontece toda hora, sabe? Uma coisa fora do comum. Como por exemplo, Moisés disse, como por exemplo, a terra se abrir e engolir eles. O texto vai dizer: Moisés fechou a boca, a terra abriu e engoliu Corá, Datã e Abirão e suas famílias, seus animais e tudo que estava ligado a eles. Entende? Noutra feita, Arão e Miriam, irmã de Moisés, estavam falando de Moisés. Falando mal. Criticando algumas ações de Moisés. Foi a primeira vez que Miriam ouviu a voz de Deus. Então Deus se pronunciou dizendo: Arão, Miriam, vão à tenda da minha presença agora. Miriam tremeu, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Arão já estava mais acostumado e foram até a tenda. Chegando lá, e Deus falou com Moisés. Moisés estava na tenda dele. E o Senhor falou com Moisés. Moisés, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Vá até a tenda da minha presença. Moisés foi. Moisés, quando chegou, ele viu ali o seu irmão Arão e Miriam, sua irmã. E para ele foi estranho, porque ele nunca viu Miriam ali. Então Moisés não sabia o que estava acontecendo. Foi quando Deus falou, dizendo: Arão, Miriam, escutem. Com os meus profetas, eu falo através de sonhos e de visões. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Eu falo com ele face a face, como um amigo fala com outro. Quem são vocês para questionar o meu servo? E a lepra na hora caiu sobre Miriam. Miriam ficou leprosa. A intenção do Senhor ali era matá-la naquele momento. Portanto que foi dito: tu morrerás. Mas Moisés naquele momento ali ficou desesperado, vendo a situação da irmã, e ele clamou a Deus pela irmã, dizendo: Senhor, tem misericórdia, é a minha irmã, tem misericórdia. E Deus então disse: por causa de você, ela será poupada, Moisés, mas ficará fora do acampamento durante 7 dias, leprosa, impura. Ela pagou o preço. Daquele dia em diante, ela nunca mais ousou falar de Moisés. Então, assim, há níveis. Aí você diz: mas isso foi só com Moisés. Nada disso, não foi só com Moisés. Isso, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não olhe esses homens
Muitas das vezes a gente olha para esses homens e diz assim, esses eram super-homens do reino. Não, eram seres humanos, cheios de falhas, também pecadores, como qualquer um de nós. A diferença entre eles e muitos é que eles se submeteram a Deus, fizeram de Deus o seu tudo, serviram a Ele de todo o coração, com todas as suas forças e com toda a alma. Se entregaram. E Deus, uma coisa que eu aprendi é que Deus é recíproco. Deus é recíproco. Por isso, quanto mais você se entrega, quanto mais você adora, quanto mais você busca, o ápice da maturidade espiritual é a adoração contínua. Uma pessoa que é madura espiritualmente, você não verá ela questionando o Senhor. Não verá. Ela pode estar com o coração dela dilacerado, mas ela não vai questionar o Senhor, porque apesar da dor que ela está sentindo, o Espírito Santo habita nela. O Espírito Santo tem ensinado a ela sobre a pessoa do Deus Altíssimo, sobre a pessoa do Filho, e une-se ali com as experiências que ela já viveu. Então ela sabe que apesar da dor que ela está sentindo, ela sabe, Deus é fiel. Ele está comigo. E isso já é suficiente. Quantas vezes nós enxergamos aí no Facebook e no Instagram, uma boa notícia está chegando. A boa notícia já chegou, meu amigo. Já fazem 2000 anos. Cristo morreu e ressuscitou. E Ele te transformou de um homem e uma mulher condenado, estranho, inimigo de Deus, porque era o que nós éramos antes da cruz. Ele te transformou em amigo, em filho, pagou a tua dívida e colocou teu nome no livro da vida. Tu acha pouco? Tu ainda quer outras boas notícias? Essa é a boa notícia. O resto é mimo. Eu digo que as outras boas notícias é mimo de Deus. Então confia no Senhor. Eu não sei pelo que você está passando. Você também não precisa entender o que você está passando. Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Hoje você só precisa ter essa consciência de obedecer a Deus, de amar ao Senhor, de abrir mão de coisas que Deus já falou para você abrir mão. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então faça isso. Abra mão. Abra mão. Deus falou para você abrir mão daquilo, de A, B, C. Abra mão. E você verá como é gratificante você estar literalmente 100% nas mãos do Senhor. Deus é maravilhoso. Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Não vai te faltar nada. Nada. Tá me ouvindo? Não vai te faltar nada. Enquanto houver comunhão, haverá provisão. Haverá bênçãos. Haverá o abraço caloroso do Espírito Santo. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus. Aqueles que me assistem agora. Espírito Santo, toque neles. Que sejam tocados agora. Tocados por seu amor. Que sejam tocados pela sua infinita misericórdia. Senhor, os abrace, os conforte. Senhor, console-os. Que nesse momento a tua presença seja tão forte que eles vão glorificar o teu nome aonde estão. Serão cheios de alegria, de esperança, de paz. Serão curados. Serão livres. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o seu grande amor que dura para sempre, seja com todos vocês.
Compartilha aí. Evangeliza. Cada alma que assistir esse vídeo se renovará e será cheia do Espírito Santo. E você será responsável por cada pessoa que será batizada com o Espírito Santo, porque você compartilhou o vídeo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus.